Eu esperava só que, no máximo, eu fosse fazer um exame e ia passar pelo exame, que eu já estava preparando-me psicologicamente para aquele exame há 2 semanas. E quando você se prepara para os exames que eu fiz, você pensa assim, quando a médica te manda para esse exame, é porque vem o pior. Que passei por um monte de médico, ninguém sabe o que eu tenho, e se você perguntar para mim, até hoje eu não sei, porque essa também falou que não sabe. Mas a vida é assim. Tem hora que você está bem, tem hora que você está mal, e você tem que lidar com a demanda da vida de uma forma a continuar e a seguir em frente. E hoje eu quero terminar essa série falando sobre como nós precisamos nos equipar para lidar com esse vai e vem, com essa montanha russa, com essa roda gigante, que é a dúvida. Porque na semana que vem a gente já muda de série, e a gente começa uma outra série de mensagens chamada Regras para a Vida. Como manter a sua integridade em uma cultura fragmentada. Essa é a série de março. E aí vem 5 mensagens. Março é um mês importantíssimo, é feriado nacional, dia 17 de março, feriado nacional. Vai ter mais gente do que na passeata hoje que tinha na Paulista, dia 17 de março. E aí vão ser essas 5 mensagens que nós vamos trabalhar aqui, olhando para a Bíblia. Mantenha-se firme, foque no que é importante, construa amizades verdadeiras, tenha clareza nas palavras e valorize a sua integridade, todas elas no livro do profeta Daniel. Até o 7, porque 7 começa a virar Apocalipse do Antigo Testamento, aí eu e o Felipe a gente vai entrar em desespero aqui com vocês. Mas até o 7 a gente consegue falar bem. E para terminar a nossa série de hoje, falando de equipar-se, eu preciso começar da onde a gente parou na semana passada. E eu preciso agora olhar para o capítulo 8, versículos 1 e 2, pensando no 7, que foi o capítulo da semana passada. O capítulo 8 começa com essas seguintes frases no versículo 1 e 2. Não tenha medo, não desanime, leve todo o seu exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo e a sua terra. Entretanto, nem todo mundo que está aqui estava na semana passada, então vou ter que resumir brevemente. O que aconteceu? O povo tinha acabado de vencer a batalha com Jericó, se encheu de si mesmo, de autossuficiência, e foi para cima da próxima cidade murada, que era Ai, achando que, como eles resolveram o problema de Jericó, eles resolveriam o problema de Ai. Quando chegaram em Ai, botaram eles para correr de lá e eles perderam a batalha. Isso é o capítulo 7. Quando chegou, Deus queria acabar com o povo. Aí Josué ora e fala assim, peraí Deus, não vamos acabar não, eu quero entender o que aconteceu, porque nós ganhamos tão facilmente uma cidade tão poderosa quanto Jericó, por que aqui a gente está perdendo? Aí Deus falou, investiga entre as tribos para que você entenda o que está acontecendo. E chegaram num cara, lá no sorteio, e não é a mesma coisa que sortear na lota, é outro sorteio que tinha naquela época, não vou gastar tempo agora a explicar isso hoje, chegou num cara chamado Acã. E Acã tinha feito algo que Deus tinha dito para não fazer. Todos os despojos de guerra, eles eram para serem separados, e alguns deles eram para o Senhor. Então vencia a guerra, achou o tesouro do outro reino. Quando achou o tesouro do outro reino, essa parte ia para a tenda da aliança, que nessa época ainda não era templo. Acã achou bonitinhas algumas coisas que ele viu lá em Ai, e pegou para ele, e desobedeceu ao Senhor. Quando eu desobedeço ao Senhor, eu estou dizendo que a minha vontade é mais importante do que a vontade de Deus. Em vez de eu servir a Deus, eu confio na minha autossuficiência e idolatro um ídolo a partir de mim mesmo. E foi isso que Acã falou nos versículos 19 e 21 do capítulo 7. Meu filho, de Josué para Acã, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte o que você fez. Não esconda de mim. Josué, voz de Deus naquele contexto, faz essa pergunta para Acã. Acã disse assim, eu desejei aquilo que era de Deus. E toda vez que eu desejo aquilo que é de Deus, eu idolatro, sendo que o ídolo nada mais, nada menos sou eu. E aí na semana passada, nesse contexto, eu fiz a seguinte afirmação. Enquanto o pecado estiver escondido, dificilmente teremos vitórias significativas na vida.
O pecado de Acã fez com que o povo perdesse a batalha em Ai. E eu lembrei do Salmo 32, até perguntei para o Heraldo se era esse mesmo Salmo. Quando o salmista fala aqui, e aí está projetado para você ler comigo, enquanto eu me calei, ou calei os meus pecados, os meus ossos definharam com gemidos todo dia. Então a gente está perdendo guerra na vida, gente. A gente está perdendo batalha na vida por causa dos nossos pecados. Por causa da nossa idolatria. Porque em vez de desejar as coisas de Deus, a gente deseja as nossas coisas. E enquanto isso, a vida vai definhando. Eu preciso mudar isso. Eu preciso chegar diante de Deus e fazer o que o salmista fez, ainda puxando a ponta lá da semana passada, no mesmo salmo, só que agora no versículo 5. Ele disse assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não escolhi a minha iniquidade. Eu disse, confessei as minhas transgressões ao Senhor. Como é que a gente lida com nós mesmos? Confessando as nossas transgressões ao Senhor. Em geral, o que aconteceu na cidade de Ai foi algo muito parecido com aquilo que a gente viu ontem à noite. O cara, alguém cheio de si, fala assim, eu vou vencer essa luta de qualquer maneira. Todo mundo acompanhou isso, foi um evento histórico, né? O Bambam falou assim, eu vou bater no Popó, eu vou tirar os 4 títulos dele. E aí quem acompanha, eu não acompanhava, eu vi hoje de curiosidade, o Instagram do Bambam, ele ficou lógico, a gente sabe que foi marketing, foi toda uma armação, a gente sabe disso, né? Quando você para prestar atenção, mas ele ficou lá, não, eu treinei, se a minha mão encostar no rosto dele, ele vai cair, eu não posso deixar minha mão encostar no rosto dele, e o Bambam começando a verbalizar, aqui ia ganhar o Popó, porque o Popó, vou tirar os seus 4 cinturões, a luta durou 36 segundos. 2 socos do Popó, e um homem maior que ele caiu. 36 segundos. Agora imagina você pagar o preço do ingresso no valor que estava, para ir numa luta histórica, esperando ver uma luta, e ela acaba em 36 segundos. É isso que acontece com a gente, quando a gente acha que a gente vai ter tudo que é preciso para lidar com as coisas da vida. Deus termina rápido, faz a gente perder como perdeu em Ai. E foram esses os 3 pontos de Josué 7, que eu levantei semana passada, quando eu digo que eu consigo lidar com a vida sozinho. O pecado, a idolatria de mim mesmo, ele fala da minha autossuficiência. A gente até fala que acredita em Deus, que confia em Deus, mas quando chega na hora H, a gente acaba querendo confiar mais na gente do que em Deus. Isso é autossuficiência. Isso é um sabotador da nossa vida. O outro sabotador da nossa vida, que nós vimos semana passada, é a vaidade. A vaidade, ela é terrível, porque ela nos rouba a oportunidade de ver os movimentos de Deus no nosso coração, porque eu acho que eu mereço, que eu consigo. E o terceiro sabotador é o próprio pecado. Para chegar em Josué 8, onde nós estamos hoje, você precisa tirar esses sabotadores e fazer o quê? Confiar mais em Deus do que em você mesmo. Eu só tenho vitórias na vida quando eu confio, vitórias significativas, tá? Não é ganhar um carro novo, não é ganhar uma casa nova. Eu não estou falando de qualquer vitória. Eu só tenho vitórias significativas na vida quando eu abro mão de mim mesmo. Por isso que o capítulo 8 começa com esse texto que nós estamos lendo aqui novamente. Deus falando para o povo, eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai. Toda a vitória da sua vida e da minha, como eu já disse esse mês, é um ato da graça e da misericórdia de Deus na nossa direção. Nunca é fruto da minha suficiência. Nunca é fruto da minha capacidade. Nunca é fruto da minha autonomia. Aliás, a autonomia é a matriz do pecado. E quando eu entendo que Deus se move na minha direção, eu preciso fazer o quê? Confessar os meus pecados. Nós estamos sofrendo, nossos ossos estão gemendo, porque a gente está literalmente achando que consegue fazer algumas coisas a partir de nós mesmos. E tem coisa que a gente não vai conseguir ir para frente, gente. Pensando no Novo Testamento, nessa mesma direção, é isso que Paulo, em Colossenses, ele traz aos nossos corações no texto do capítulo 2, versículos 13 e 14, quando ele diz assim: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhe deu a vida com Cristo. O que ele está falando? Eu entreguei a vida para vocês.
A maior vitória da vida de vocês eu entreguei. É isso que Paulo está falando. Mas Paulo continua nesse texto ainda falando uma outra coisa. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu e pregou na cruz. Então, se a gente está perdendo a batalha, Jesus já ganhou a batalha. Você pode estar passando por situações difíceis na sua vida, mas jamais confunda perder a luta com perder a batalha. A batalha é muito maior do que a luta. Ontem eu estava assistindo um filme, um seriado teen, que eu gosto muito, chamado Avatar. Está lá, lançou agora no Netflix, maratonei. Na única tarde que eu consegui descansar nessa semana caótica. E no momento, um senhor, que era o sábio da tribo, ele foi interpelado por um jovem, falando assim, vamos lá, vamos para a luta, nós temos que vencer esse povo é do mal, esse povo está acabando com a gente, vai acabar com o mundo. Aí esse senhor falou assim, não é o momento. Se nós formos desse jeito, achando que nós conseguiremos fazer, nós vamos perder essa batalha. Deixa ele ir. O que Jesus nos ensina é que se nós formos achando que nós vamos resolver tudo na nossa vida, nós vamos perder. O que Jesus nos ensina é que nós primeiro temos que nos render a Ele, confessar os nossos pecados, abrir mão daquilo que tem definhado os nossos ossos todos os dias, ainda que nós achemos desejável para nós, para que a graça e a misericórdia dele atue através de nós, e ele pegue todas as nossas transgressões, seja do passado, do presente e do futuro, e crave na cruz. E eu me escondo atrás da cruz. E o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, 32 a 33, diz assim, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de quem? De Deus. Nós precisamos aprender, ou talvez reaprender, ou resgatar, ou retomar o papel da confissão diante do Senhor. Um papel que é único, em primeiro lugar, quando eu tenho até hoje vivido pela minha autossuficiência e preciso dizer para Deus, a partir de agora isso já não é mais suficiente, não estou conseguindo viver assim. Eu me rendo ao Senhor. E um papel que faz parte da nossa vida, quando nós todos os dias, nas nossas orações, antes de pedir algo para Deus, devemos falar aquilo que Isaías falou quando Deus apareceu no templo, no capítulo 6, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. Senhor, eu estou confessando quem eu sou diante do Senhor. Porque tem hora que a gente chega diante de Deus com uma lista, como se Deus tivesse toda a obrigação de nos atender. Ou então como aquele filho mimado, ou aquela filha mimada, que fica assim, papaizinho, ó papaizinho do coração. E tem umas linhas espiritualistas que incentivam isso, né? Deus como papaizinho, papai, aquele filho mimado, sabe? O Senhor não me deu aquilo que eu tanto te pedi. O Senhor não fez daquele jeito que o Senhor queria que eu queria que fizesse. Aí a gente fica reclamando, murmurando com Deus a respeito das coisas que a gente acha que Ele deveria fazer, quando Ele já vem fazendo coisas maiores na nossa vida. Não seja o filho mimado. E também não seja o filho imponente. Não seja o filho mais velho, que por achar que já está na caminhada de Deus há algum tempo, tem alguns direitos na casa do pai. Mas também não seja o filho mais novo, que acha que tem direito de fazer o que quiser com a herança que Deus está te dando. Nós precisamos confessar diante de Deus todos os dias. Ontem, muito cansado, eu falei, Senhor, resgata o meu coração dessa dor, dessa luta toda. Eu preciso que o Senhor me resgate. Essa foi minha oração ontem. Sexta-feira, ouvindo um dos candidatos ao ministério, eu não estive lá, no sábado ouvindo, né, na sexta eu não estive lá, ele falou um negócio tão lindo, gente. Eu falei, esse menino tem futuro. Porque tábua que é muito reta, não cabe na cerca, né? Mas aquele menino falou assim,
Gente, eu pregando aqui na igreja, lá do Calvário, foi a primeira vez que Deus trouxe ao meu coração a sensação de que eu estou no lugar certo nesses anos todos. Porque eu sempre me senti insuficiente. Eu sempre me senti incapaz. Gente, eu até arrepio de falar o que eu ouvi, porque se nós não nos sentirmos incapazes, a gente está operando na autossuficiência e na vaidade. Isso é um pecado. Eu tenho que chegar aqui me sentindo incapaz. Nós temos que chegar diante de Deus todos os dias nos sentindo incapazes. É um discurso muito contrário à cultura que fomenta a autossuficiência e tudo mais, né? O empreendedor, essas coisas que eu já falei na outra semana, não vou repetir aqui. É totalmente contracultural isso. Eu tenho que chegar diante de Deus todos os dias. E a primeira parte da minha oração é falar: Senhor, eu sou incapaz de lidar com o meu dia de hoje. Eu sou incapaz de lidar com o meu relacionamento. Eu sou incapaz de lidar sozinho com os problemas que eu estou vivendo. Eu sou incapaz, porque o Senhor é um Senhor que ama os incapazes. Tem um autor muito espiritualista, que eu lia bastante ele, hoje eu acho que eu devo até voltar a lê-lo, chamado Henry Nouwen. Esse cara, quem gosta de ouvir uma coisa mais para o coração, tem que ler esse cara. Uma vez ele escreveu assim num livro: não se desespere, não desespere, pensando que você não pode se mudar depois de tantos anos, ou não pode mudar. Simplesmente entre na presença de Jesus como você está e peça a Ele para lhe dar um coração destemido, onde Ele possa estar com você. O que Henry Nouwen está falando é: não se desespere com a sua história. Não desespere com quem você acha que você é, ou com quem você acha que você não é. Simplesmente venha como está, chegue como você está diante de Jesus, se aproxima dele como você está. Chega para ele falando: eu sou incapaz de lidar comigo mesmo, e deixa ele fazer a obra restauradora, redentora, transformadora nas nossas vidas. É isso que ele fala. Isso me fez ver 3 movimentos de Deus na vida daquele povo. Em primeiro lugar, Deus reavivou a esperança daquele povo quando eles confessaram os pecados dele. A primeira frase é: eu entregarei nas suas mãos o rei. Não é você que vai conseguir vitória na sua vida achando que você tem todas as condições de fazer. Na hora que você confessa, na hora que você entrega a sua insuficiência diante de Deus, Ele fala assim: eu estou te entregando a vida. Tem um texto no Novo Testamento que fala que Jesus dá vida, e a vida que Ele dá é abundância. Eu gosto muito do termo desse texto, quando a gente começa a entendê-lo com um pouquinho mais de profundidade. A vida ali não é biologia, não é bios. Deus não está te dando biologia. Não vai te fazer viver mais um ano. Não vai passar botox em você para ficar comendo ruga. Não é isso que quer dizer o texto. A vida ali é a essência. Eu estou transformando a sua essência, zoe. Eu estou deixando você uma pessoa melhor do que você é. Todos os dias eu tenho graça, misericórdia, bondade, amor, transformação. Só chega diante de mim dizendo que você é insuficiente e eu entregarei todos os seus inimigos nas suas mãos. Quais são seus inimigos hoje? Eles estão dentro de casa? Eles estão fora de casa? Quais são seus inimigos hoje? Não sei qual é, eu sei dos meus. Alguns têm tomado muito tempo da minha cabeça, tirado o meu sono. Outros têm me feito pensar toda hora na mesma coisa. Quando a gente tem um inimigo dentro da cabeça, quando a gente tem um inimigo, a gente fica pensando nele o tempo todo, né? Não é verdade? Ele rouba a nossa sanidade, ele rouba a nossa cognição. E cuidado, daqui a pouco eu vou explicar porquê. Não ache que o inimigo é a pessoa que está falando na sua frente, não. Tem mais coisa por trás disso. Mas segura essa aí para daqui a pouco. Eu quero te dizer uma coisa essa noite. Deus vai entregar nas suas mãos todos os seus inimigos. Deus reanimou a esperança daquele povo. Eu quero trazer esperança para você. Tem esperança, porque Deus vai entregar na sua mão todos os seus inimigos. Tudo aquilo que está te tirando o sono vai ser tirado de você. Tudo aquilo que tem tirado a paz vai ser tirado de você. E a única coisa que Ele pede: chegue diante de mim achando-se insuficiente para resolver o que você acha que consegue resolver sozinho, e deixa
a cruz de Jesus mudar a sua vida. Isso serve para filho mais velho, isso serve para filho mais novo, isso serve para todo mundo, serve para todos nós. O segundo movimento é que foi Deus que fez Israel vencer as suas lutas. Chegou um momento que Deus chega para Josué e fala assim: estende a lança na direção da cidade, porque ela já é de vocês. O que está? Essa semana eu estive conversando com uma pessoa que começou a falar comigo, e presta atenção nisso que eu vou te contar agora. Não é testemunho, não, é testemunho. Presta atenção nisso. Ela começou a falar dos seus planos. Eu vejo que eu tenho que trabalhar assim, fazer as coisas desse jeito, ou de outro jeito. Mas quando ela começou a falar dos planos dela para mim, ela começou a falar dos planos a partir daquilo que estava atrás. Porque, como se tivesse algumas coisas mal resolvidas, e aquilo estava motivando os planos dela. E, gente, eu começou a me incomodar essa fala. Chegou uma hora que eu cortei ela e falei: para! Ela tomou um susto. Quando que você vai deixar de enxergar os planos da sua vida a partir do retrovisor e vai passar a enxergar os planos da sua vida a partir do que está no para-brisa? Olha para frente. Tem gente que anda para frente olhando pelo retrovisor. Para de olhar no retrovisor, e como diz aquela música linda da Denise Jacinto, tira Jesus do retrovisor e coloca Jesus no para-brisa. Olha para frente. Segue a jornada. Faz aquilo que o apóstolo Paulo fala: eu deixo para trás o meu pecado e tudo que tem me prendido. Hebreus capítulo 12. E sigo adiante na direção do alvo que Jesus me colocou. Deus vai te entregar todos os seus inimigos, mas para de olhar para trás. Olha para frente. Olha para as oportunidades que Jesus está te dando. O terceiro movimento que Jesus fez na vida daquele povo é o seguinte: Deus deu vitória a eles, gente. O que aconteceu em Josué 8 que não havia acontecido em Josué 7, depois deles terem aberto mão, confessado seus pecados, mostrado a sua insuficiência? O que aconteceu? Eles ganharam a luta. Parece uma cena de guerra épica. Tem hora que eu olho para a Bíblia, eu sei, parece uma cena de guerra épica. Quando fala que Deus passou a espada em todo mundo, matou um monte de gente, matou mulher, passou criança, eu falei: que Deus é esse? Eu sei que surgem essas dúvidas, mas era o contexto daquela época. O contexto era tribal. Não tem como eu tirar a vida de uma pessoa do seu contexto. Como há muitos irmãos e irmãs nossas que estão em guerras, que morrem nas guerras, e precisam estar lá. É que a gente às vezes está distante dessas coisas e não consegue entender isso. Mas eu sei que você tem as suas guerras. E às vezes na guerra a gente tem aquela sensação que não tem mais força, que está pensando, mas Deus vai entregar na sua mão todos os seus inimigos. Simplesmente olha para frente e segue em frente. E no final, assim como aconteceu com aquele povo, Ele vai te dar a vitória. Mas, gente, deixa eu abrir o coração agora para vocês. Até agora, eu só estou falando das nossas lutas. É só as nossas lutas. Amanhã, normalmente a gente trata de segunda-feira braba, né? Eu tenho certeza que nesses 20 minutos que eu estou falando aqui, já passou um monte de problema que você tem que resolver essa semana na sua cabeça. Porque é assim. Hoje eu li uma frase linda. Não viva a sua semana, não passe pela sua semana com o coração que quer viver só o final de semana. Você tem que passar pela sua semana toda. Os seus inimigos estão na segunda, na terça, na quarta? Eu não sei. Mas uma coisa é certa: Deus estará contigo se você continuar olhando pelo para-brisa. E de repente chega a sexta-feira e você fala assim: ué, cheguei aqui. Ué. E a nossa mente, ela faz um troço, cara, gente, que é um absurdo. Ela vai criando cenários de coisas que a gente nem sabe se vai viver. E você vai criando cenário, criando cenário. E quanto mais eu olho para o retrovisor, mais negativos esses cenários vão se tornando. Mas quanto mais eu olho para o para-brisa e vejo a cruz de Cristo, eu vejo Jesus no para-brisa, esses cenários vão mudando. E aquele povo, quando abriu mão dos seus pecados, confessou diante do Senhor, eles começaram a ter vitória.
Só que são lutas do dia a dia. E as lutas do dia a dia, elas têm a capacidade de roubar a nossa perspectiva do todo. Sabia disso, né? Se eu dou... Outro dia eu estava andando em casa no escuro, dei uma topada no sofá. O que aconteceu? Gritei que até o cachorro do vizinho começou a latir. Tu acha que eu lembrei da mão? Tu acha que eu lembrei da cabeça? Eu lembrava só de quê? As lutas do dia a dia é como a topada no canto do sofá. A gente esquece de todo o corpo para lembrar só do dedinho. E a gente fica preso nas lutas. Só que Deus nos coloca numa perspectiva de vida muito maior, meus amados e minhas amadas. E é isso que Paulo vai falar lá em Romanos 8, quando ele diz assim: Jesus nos dá a esperança eterna no sofrimento de cada dia. Está esperando o sofrimento essa semana? Jesus nos dá a esperança eterna no sofrimento de cada dia. Romanos 8, versículo 18. Considere que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará quando? Olha para frente. Não deixa sua mente ficar ocupada demais com os inimigos das lutas. Você tem que resolver, né? Nós não somos inconsequentes. A gente tem que resolver as coisas. Às vezes com algumas conversas muito difíceis. Nós temos que resolver. Mas não deixe que isso roube sua perspectiva. Porque Jesus, Ele vai fazer o seguinte, Ele vai te dar esperança em meio às dificuldades do dia a dia. Olha que interessante agora. Jesus também nos ajuda a vencer as nossas lutas. Gente, esse texto é maravilhoso. Ele fala assim, Paulo: o que nos separará desse amor? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentaremos a morte todos os dias, porque somos como ovelhas levadas para o matadouro. Nós somos filhos, filhas, irmãos, co-herdeiros do Cordeiro ensanguentado, que sofreu até a morte de cruz. E é isso que Jesus espera da gente, que como Ele foi como ovelha para o matador, que a gente vá como ovelha também. E Paulo está falando, nenhum dos seus problemas de hoje é capaz de te separar daquilo que virá, que é do amor de Jesus. Então não deixe que o problema de hoje roube a perspectiva do seu futuro. Porque a nossa perspectiva está lá, a nossa esperança está lá. Mesmo que a gente tenha que lidar com as lutas todos os dias, nada disso nos rouba a perspectiva da batalha, porque a batalha já foi vencida lá na cruz. Olha o último versículo que diz aqui de Romanos 8:37. Jesus nos faz eternamente vencedores. É isso que esse texto quer dizer. Mas apesar de tudo isso, pensa aí, quais são as suas lutas da semana? Vou te dar um problema. Já pensou no que você tem que resolver essa semana? No boleto que está chegando? Na conta no vermelho? Do chefe chato? No emprego que você não aguenta mais? Já pensou nisso? Nas coisas que você tem que resolver, que já não queria resolver, já não queria estar resolvendo há muito tempo. Já parou para pensar nisso? Mas olha só o que Jesus fala agora, que o texto bíblico fala agora, através da voz de Paulo: em todas essas coisas somos mais que... Por meio de quem? Daquele que nos amou. Olha para o para-brisa, segue em frente, não para na luta, não deixe seus problemas roubarem o seu sono. Melhor Rivotril para dormir da história da humanidade chama oração. Toma muito desse Rivotril, porque a paz que excede o entendimento toma conta do nosso coração. Quando nós declaramos a nossa insuficiência diante de Deus e falamos para o Senhor: sem ti nada podemos fazer, à luz de João capítulo 15. Nós precisamos retomar isso. Mais uma frase do Noe. Jesus veio anunciar para nós que uma identidade baseada em sucesso, popularidade e poder é uma falsa identidade, uma ilusão. Em alto e bom som ele diz: você não é o que o mundo faz de você, você é filho e filha de Deus.
Para de se medir pela régua do mundo. Para de deixar de dormir pela régua do mundo. A nossa régua é outra. É a régua que nos faz mais que vencedores todos os dias. É essencial que estejamos preparados para os desafios diários que enfrentamos, confiantes de que através de Jesus a vitória já é nossa, independentemente dos resultados das batalhas. A vitória é sua. Olha para o para-brisa e se equipa com as ferramentas que Deus tem te dado. Paulo vai falar que nós devemos nos equipar para esses desafios, buscando as nossas forças no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente sejam fortalecidos em quem? No Senhor. As nossas forças estão no Senhor. Não nos likes. Não na quantidade de pessoas que você espera que aprovem quem você é, porque eu já fui aprovado me achando insuficiente por aquele que é o Senhor de toda a história. A gente não precisa de outra aprovação. Paulo vai dizer que nós devemos nos equipar para os desafios, nos revestindo do poder do Senhor. Versículo 11. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar o quê? Firme. Você quer uma segunda-feira firme? Se vista da armadura de Deus. Em momento nenhum, Deus nos prometeu a ausência de batalhas. Em momento nenhum. Mas Ele nos garante, com certeza, absoluta, granítica. Foi difícil agora, hein? De que Ele está conosco. Se reveste das minhas armas. E Paulo começa a descrever essas armas, dizendo que em primeiro lugar, nós precisamos saber que nós só temos um inimigo por trás das pessoas que se opõem a nós. Só temos um inimigo. Grava isso. Você só tem um inimigo na sua vida. O diabo. O diabo é uma pessoa. Ele é um ser pessoal. Ele não é impessoal. O diabo não é uma energia negativa. E esse diabo, ele vai usando as suas hordas de demônios para influenciar mentes de pessoas dadas a ele a se oporem a nós. E tem hora que, assim como aconteceu com Pedro, em Mateus capítulo 16, tem a mesma pessoa que caminha com Deus pode estar ouvindo o diabo. Porque nesse texto, Pedro falou pelo poder do Espírito que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas 2 versículos depois, Jesus olha para ele e fala assim: se arreda de mim, Satanás, cuidado para quem você está ouvindo. Não tirei cera do ouvido não, era só uma ilustração, tá? Cuidado com quem você está ouvindo. Porque todas as lutas que você pode estar tendo dentro da sua casa, o diabo pode estar por trás dela. Todas as lutas que você pode estar tendo no seu trabalho, o diabo está por trás dela. Por isso Paulo vai falar assim: pois a nossa luta não é contra carne, contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades e contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Gente, toda a batalha da nossa vida, toda, pode ser até o vizinho chato, o síndico que não resolve o seu problema, é uma batalha espiritual. Todas as batalhas da nossa vida são batalhas espirituais. Agora, quando alguém vier na sua direção se opor, chega diante dele em nome de Jesus. E usa as armas que Jesus te dá. Usa as armas que Jesus te deu. Porque quando eu visto a armadura de Deus, segundo o versículo 13 de Efésios 13, versículo... Segundo Efésios 6, versículo 13, eu consigo resistir ao quê? Você está esperando um dia ruim para amanhã? Quer resistir ao dia ruim? Equipe-se com a armadura de Deus. É a única maneira, gente. Equipe-se. Equipe-se com o quê? Equipe-se, por exemplo, com a verdade e a justiça do reino. Versículo 14. Viva na verdade do reino. Seja honesto com as pessoas. Seja claro com as pessoas. O papo do cristão não tem curva. Se é sim, é sim.
ponto e vírgula, se é não, não faz curva. Não fica criando história para justificar quem você é, que você vai arrumar mais história para você se auto-justificar daqui a pouco, lá na frente. Seja claro, se prepare para as conversas difíceis com a verdade do reino. Nós precisamos ter conversas difíceis dentro de casa, é necessário. Tem gente que foge de conversa difícil dentro de casa porque não quer problema, mas tem que sentar e conversar, senta aqui. Vamos trocar ideia, desenrola o assunto aí. Fala aí, Calabreso. Né, mussarela? E aí? Desenrola. Mas desenrola não na sua verdade, desenrola na verdade e na justiça do reino. Você tem que se equipar para os desafios, mantendo-se firme no Evangelho, tendo calçado os seus pés a prontidão do Evangelho da paz. Porque eu não vou entrar numa situação de batalha, de desafio, para trazer a minha verdade, para buscar a minha paz. Mas que depois de uma conversa difícil, de uma situação difícil, o que tem que imperar? É a paz do reino. Por isso eu tenho que me calçar do Evangelho da paz. Às vezes me assusta mesmo, assusta para cá, não assusta para lá não, tá? Que eu vou falar, assusta para cá. Às vezes pessoas que têm visões de mundo diferentes da nossa, e não quero entrar aqui no mérito se é certo ou se é errado, conhecem muito mais a respeito do que eles estão falando do que a gente do Evangelho do Reino. E aí nós deixamos de conversar, apresentar a verdade que liberta para eles, porque nós não nos preparamos, debruçando a nossa vida sobre a Bíblia. E muitas vezes defendendo mais as nossas verdades do que as verdades bíblicas. Aí eu me encolho. E uma igreja, e quando eu falo igreja e discípulos do reino, eles podem sofrer dois grandes problemas diante da realidade. Ele pode se encolher, e é um problema, porque o que Jesus fala é que as portas do inferno não prevalecerão. Meu encolhimento diante das verdades aí fora, diante dos problemas que os nossos filhos estão vendo aí fora, que na escola, o encolhimento é um perigo. E há outro perigo, diante das verdades que estão se ouvindo aí fora, é a assimilação, achar que é normal. É normal algumas atitudes dos meus filhos. É normal. Mas foi essa assimilação que fez justamente Deus deixar o povo 40 anos no deserto. É normal que eu vivia no Egito. É normal que eu aprendi no Egito. Ficou tanto tempo que é normal. Agora não ache jamais que o comum e o normal são a mesma coisa. O que é normal para a gente são os valores do reino, a justiça do reino, que traz a paz do reino sobre os lugares que a gente está, e a gente vai transformando vidas através da nossa vida, mas eu só posso fazer isso se eu tenho contato com o Evangelho da paz, condições de argumentar, esteja pronto para dar razão da sua fé. Agora, eu não posso me encolher, eu não posso ser assimilado por vieses, por ideologias. Eu não preciso, mas eu não posso também esquecer que eu sou filho do Cordeiro ensanguentado, que foi levado ao matadouro, e a ovelha vai para o matadouro quieta. Não posso me exaltar. Os opositores se manifestam na minha casa. Aí eu, não é assim não. Eu baixo a bola. Eu oro. Eu me preparo para a conversa com a palavra. Chega lá no trabalho, eu vejo meu chefe fazendo uma injustiça. Ele pode fazer, eu não. Eu não concordo com isso. Sabe por quê, gente? Contextualizando com o fato dessa semana, a gente se comove muito fácil, e está certo se comover, não estou falando isso, está errado não, com as questões que estão acontecendo lá em Marajó, mas a gente deixa passar batido o que está acontecendo do nosso lado, dentro da nossa casa. Já não incomoda mais. Precisa acontecer um evento absurdo, que já está acontecendo há anos, e é só alguém que só colocou na mídia para eu me comover. E aí você vê os cristãos nas redes sociais, os cristãos, os discípulos, os desigrejados, tudo que você quiser chamar, se manifestando, falando. Olha! Falei, gente, mas o problema está aqui. Se você não for agente de transformação de Deus onde você está, dificilmente você vai ser para onde você quer ir. Não tem como. Eu tenho que começar aqui, ó. Ó. Jerusalém, Judéia
Samaria e... Tem gente que quer resolver o problema dos confins da terra e não resolve Jerusalém. Está claro. A gente precisa enfrentar os desafios do dia a dia focando em uma única coisa. Na vitória que Jesus nos deu na cruz. A gente tem mais fé em nós mesmos do que na cruz de Jesus, viu? Tenha mais fé na cruz de Jesus do que em você. Paulo fala que essa fé na cruz de Jesus, naquela cruz que eu li lá em Colossenses, elas apagam é difícil, hein? Elas apagam o quê? As setas do inimigo. É isso que ele fala. Tudo que o inimigo mandar na sua direção é apagado quando você coloca o seu coração insuficiente diante da cruz de Jesus. Equipe-se para os desafios, lembrando do que você foi liberto. Usa o capacete da salvação. Ah, gente, quando eu era criança, há 20, 30, quase 30 anos atrás, quando eu me converti na 4ª Igreja Presbiteriana Independente, e eu me senti velho esses dias. Cara, que é ruim sentir velho, né? Estou indo para 55 agora, hein? Mês que vem, dia 17, feriado nacional. O menino que estava lá, um dos dois que eu falei que eram candidatos ao ministério, rapaz, o pai dele estava no... Esse menino batia no meu joelho quando eu batizei há quase 30 anos atrás. Está lá, sendo preparado para pastor, Guilherme Calado. Falei, estou lascado, já estou chegando nesse nível já. É que quando a gente não tem cabelo, aí não parece as madeixas brancas, viu? Mas a gente vai passando. E tudo bem passar, precisa passar. A vida é assim. Eu acho que quando não passa, ou quando a gente não reconhece que precisa passar, a gente começa a ficar adoecido. E aí começa aparecer um monte de doença, né? Adultescência. É uma doença da nossa época, né? Gente velha achando que tem 20 anos. Camisinha para dentro. Hoje não usa mais, mas antigamente era camisinha para dentro da calça. Outro dia eu fui numa casa que o cara estava usando um tênis que começava aqui e acabava aqui que nem um chinelo. Eu falei, que lasca de negócio é esse? 60 anos com o copinho na mão assim, né? Falei, rapaz do céu. Complica, né, Cris? Né? Aí parecia um pombo. Rapaz do céu. Sabe o que trazia Israel para o eixo? No Antigo Testamento? Não vou estender isso, senão vai... Eram os anciãos. Por isso que o Salmo fala que os velhos, mesmo nas suas velhices, darão frutos. Quem trazia a vida do povo para o eixo eram os mais velhos. E na nossa cultura, a gente rejeita os mais velhos. Os perefas. A gente jubila, né, os pastores e larga ele num canto e ainda recebe uma medalha, né? Você recebeu sua medalha, Mauro? Estou esperando ela. É verdade, a gente dá medalha para os caras. Aí você olha para a foto dos caras, tá os maridos arrebentados, as esposas arrebentadas. E o cara recebe uma medalha. A gente afasta os velhos. Mas os velhos é que trazem a história do povo para o eixo. Quando eles reconhecem seu papel na igreja também, né? Tem muito velho que não reconhece, né? Ele está naquela história, estou esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado. Não, você vai dar fruto, meu filho. Dona Donária dá fruto para mim todo domingo, quando ela senta ali naquela cadeirinha, dizendo que vale a pena sair lá de alumínio com 86 anos de idade e sentar ali, ó. É isso, ó. A gente não olha para isso. E não é porque a Raquel traz, não, que se a Raquel falar que não traz, ela vai chiar, tem certeza. Não vai, Raquel? Estou falando demais. Só quero terminar com o último equipamento para os desafios que estão diante da gente. Aqueça o seu coração com a oração. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse equipamento é forte.
eu não vou cometer um erro, que às vezes é comum, de dizer que a oração vai resolver o seu problema. Não vai. Mas a oração vai fazer uma coisa na sua vida, eu tenho certeza. Vai fazer Deus revelar na sua vida que Ele está junto contigo, nas lutas que te esperam essa semana. Vai manter no seu coração a certeza de que não são as lutas que vão definir a sua vida, mas a vitória que Jesus te deu na cruz, que faz de todos nós mais que vencedores. A oração vai te mostrar que Deus é soberano, ainda que os resultados da vida não saiam do jeito que a gente espera, Ele continua nos amando da mesma maneira. A oração vai te mostrar que a tua história, a minha história, os lados sombrios e agudos da minha história jamais nos afastam do amor de Deus em Cristo Jesus. A oração vai te mostrar, vai limpar o para-brisa e mostrar uma cruz reluzente na sua frente, onde Jesus morreu pela sua vida e pela minha vida. E está te esperando para o dia que Ele virá voltar, te pegar, carregar para os aposentos da casa do Pai, onde é um lugar especial, preparado para os filhos e filhas do reino de Deus. A oração vai te mostrar. Aqueça seu coração com as orações. E equipe-se para as conquistas diante dos desafios da vida. Amém?